Irmãos, graça e paz. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias nessa noite no livro do Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo de número 26. A gente vai inicialmente ler o verso 1 e o verso 2. E à medida que nós formos avançando, a gente vai fazendo a leitura do texto. Os irmãos encontraram? Gênesis capítulo 26. A gente vai inicialmente ler o verso 1 e o verso de número 2. O texto sagrado nos diz assim: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua fronte. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Pai, nós bendizemos teu nome. Nós agradecemos a ti, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez subirmos à tua casa, podemos compartilhar da tua palavra, em comunhão com nossos irmãos, poder ouvir a tua voz, poder orar juntos e louvar o teu santo e glorioso nome, Deus. Nos abençoa, que desde o alto tu esteja derramando da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia sobre esse lugar. Vem falando ao nosso coração nessa noite. Assim nós te pedimos para o louvor do nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, eu sei que você já deve ter lido essa história, né? Ela vai falar sobre uma situação adversa que Isaque vivencia. E o que me chama a atenção é que Isaque, ele casa com uma moça chamada Rebeca. Engraçado que na última pregação eu casei Isaque com Sara, né? Peço até perdão aos irmãos, não é verdade? Os adolescentes também se enganam. Mas o Isaque, na realidade, casou com Rebeca, não é verdade? E o casamento de Isaque foi segundo a vontade de Deus. Houve revelação, né? Ele verdadeiramente casou com aquela pessoa que Deus havia designado. E foi um romance, um amor à primeira vista, vamos dizer assim. E eles começaram a constituir uma família. Mas interessante que aqui no capítulo de número 26, me parece que pelo menos Isaque e Rebeca começam a viver a primeira crise dentro da sua família. A primeira crise dentro da sua família. E com base nisso que eu acabei de falar, eu gostaria de dizer a você algo que você já sabe muito mais do que eu. A crise está presente nas cortes, como também nos casebres. Há crises instaladas nos palácios, na indústria, nas igrejas e evidentemente também nas famílias. Seja em relacionamento conjugal, seja na criação de filhos, seja na própria provisão. A crise, ela lança os seus tentáculos em todas essas áreas da nossa vida, sem dúvida alguma. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que a terra prometida a Abraão e a seus descendentes, destinada a transbordar leite e mel, ela repetidamente era assolada pela seca e pela fome. Como aqui está. O texto em destaque que nós estaremos vendo aqui nessa noite, ele relata algo muito significativo. Ele fala de Isaque, juntamente com a sua esposa Rebeca, enfrentando uma crise que assolava toda a terra, pelo menos a terra que ele conhecia. Nesse tempo, o Egito, já há algum tempo na realidade, né? Ele era o celeiro do mundo. E era exatamente nas terras férteis do rio Nilo, no Egito, que as pessoas buscavam refúgio nesses tempos de seca. E não era diferente também com Isaque. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, ou vamos ler na realidade ele todo praticamente, né? O que? Deus ordena a Isaque não descer até o Egito e permanecer numa região chamada Gerar, que era uma região pertencente aos filisteus. Eu chamo a sua atenção novamente para o verso 1 e 2 e eu vou reler. Quando ele diz que sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão.
Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. E há um primeiro ponto a nós discorrermos aqui nessa noite. Nas crises, sempre siga a orientação de Deus. Eu vou repetir. Na crise que pode chegar na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, enfim, na sua vida, sempre siga a orientação de Deus. Isso é vital. Veja bem que a crise assolava Isaque, assolava sua família. E com certeza ele pensou em descer até o Egito. Afinal, como eu já disse, o Egito se tratava do celeiro do mundo. Porém, Deus não o permite. E eu me fazia uma pergunta: por que Deus não permitiu que Isaque fosse ao Egito? Mas interessante que Deus lá na frente permite que José vá. Não é bom para a gente pensar isso? Eu tenho para mim que Deus não permitiu que esse homem, Isaque, descesse até o Egito, porque ele não estava preparado para ir até lá. Ele não estava preparado para ir até lá. Eu entendo, com base nisso que eu acabei de dizer, que Deus só permite que as tentações cheguem à nossa vida até onde nós podemos suportar. Até onde nós podemos suportar. As tentações irão chegar, é verdade, mas Deus nos dará graça para resistir a elas. Contudo, não é necessário que a gente vá buscá-las, que a gente vá atrás das tentações. Lembre-se de Saul. Lembre-se de Saul, que foi buscar a tentação, que foi atrás da tentação e se jogou sobre a sua própria espada. Isso é digno de nota aqui nessa noite. E por que eu estou dizendo isso? Porque Isaque obedeceu a Deus. Ele sai da região sul de Canaã e ele vai buscar pastagem na região leste do mar Mediterrâneo. Mas ele não desce ao Egito. Porém, mesmo nessa troca de endereço que ele faz, a crise o cerca por todos os lados. Se havia seca na região sul onde ele estava, também havia seca na região leste, ao lado do mar Mediterrâneo, onde ele foi buscar a solução. E aqui cabe-nos uma outra lição nessa noite. Você me perguntaria qual? Ele está enfrentando, como todos nós, um problema real, uma crise real na sua vida, mas uma crise grave. Além de ser real, era algo grave. Faltava pão, não tinha comida, não tinha expectativa do plantio dar certo. E se não bastasse a crise ser real, como também ser algo grave, era aparentemente algo sem solução. Era algo insolúvel. Parecia que para ele naquele momento não havia solução aqui na terra. Quem sabe, irmãos, quantos de nós não entramos aqui nessa noite dessa maneira? Você está vivenciando talvez no seu matrimônio, talvez na criação de filhos, talvez na provisão no seu trabalho ou na falta dele. Você está vivenciando um problema real, um problema grave e um problema sem solução. E quando essas coisas, dessa maneira, quando a crise se apresenta com essa carranca para nós, qual é a nossa tendência? Qual é a nossa tendência? É fugir. É fugir. Né? E eu gostaria de dizer algo aqui a você nessa noite. Fugir nem sempre é a solução. A Bíblia só nos manda fugir da impureza, da imoralidade sexual, mas não de todos os problemas que certamente nos assolarão. E uma coisa chama a atenção também aqui nessa noite. Sabe por que fugir ou buscar a fuga na hora da crise? Por que nós temos essa tendência de querermos fugir na hora da crise? Pelo seguinte: porque nós queremos soluções rápidas. Nós gostamos de soluções fáceis. Nós gostamos de uma vida indolor. E muitas vezes nós esquecemos que o lugar mais seguro não é o Egito, mas é o quê? O centro da vontade de Deus. Desde que eu me converti, que eu escuto isso. O lugar melhor de você estar é o centro da vontade de Deus. Mas eu lhe faço uma pergunta
que eu me fiz, né, meditando nesse texto. Que lugar é esse? O centro da vontade de Deus. Ele é um lugar físico? Ele é um lugar geográfico? Se trata de um lugar assim, sim ou não? E que lugar é esse? Eu vou dizer a você que lugar é esse. O centro da vontade de Deus é o lugar onde a sua graça nunca nos é negada. É o lugar onde Deus nunca vai virar as costas para nós. Nesse lugar onde nós estamos, necessariamente sempre haverá pelo menos 3 coisas: bondade, misericórdia e graça de Deus, sendo derramada continuamente sobre a nossa vida. Você crê nisso? Amém, que glória, que coisa boa, maravilhosa, né? Agora interessante, há uma estrada que pavimenta para que a gente chegue nesse lugar, o centro da vontade de Deus. E que estrada é essa que pavimenta a nossa chegada a esse lugar tão almejado, a esse lugar tão desejado? Que estrada é essa? A estrada da obediência. É a obediência que pavimenta a nossa ida ao centro da vontade de Deus. E interessante que Isaac sabia disso, ou pelo menos aprendeu isso. Mesmo que fosse tentador para ele, aparentemente houvesse solução para ele em ir ao Egito, ele permanece em Gerar, uma terra seca, sem perspectiva. Sabe por quê? Muitas vezes na crise, a incredulidade, ela grita dentro do nosso peito. E ela grita o quê? Como eu vou sair dessa situação? E não era diferente com Isaac também, porque a incredulidade gritava no coração dele: como você vai dar de conta dessa situação? Como tu vais alimentar tua esposa Rebeca? Como você vai se alimentar? Porque a crise, a incredulidade no momento de crise, ela grita isso para nós: como vamos sair dessa situação? Mas enquanto a incredulidade ela nutre esse sentimento, né, e fala aos nossos ouvidos com esse tom, a fé diz o seguinte: o que eu posso aprender nessa situação? O que Deus quer me ensinar nessa situação que eu estou vivendo? Veja como é diferente. E a ordem era expressa: não desça ao Egito. Porém, eu tenho algo a dizer a você que possivelmente não é nenhuma novidade para você, mas eu gostaria de lhe relembrar. Permanecer em Gerar, ou seja, permanecer no centro da vontade de Deus, sempre vai ser uma questão de fé. Permanecer no centro da vontade de Deus sempre será uma questão de fé, porque estar na presença de Deus é não se envolver com o ilícito, é não ir buscar no mundo aquilo que o mundo pode nos oferecer, e aprender a depender de Deus, mesmo no epicentro de uma crise. Isaac permaneceu dessa maneira. Verso 2 até o verso 5, vamos adiantar um pouquinho. Vou reler o 2. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras que confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e ali darei e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Meus amados irmãos, nas crises que nós enfrentamos, é extremamente importante ou necessário nós sermos orientados por Deus e não pelo cenário pessimista. Eu não sei você, talvez você seja diferente de mim, mas quando eu olho para as expectativas do nosso país, eu não vejo rumo para o nosso país. Não vejo rumo para o nosso país.
Era mais ou menos isso que os olhos humanos viam, os olhos de Isaac. Quando Isaac contemplava aquela terra, ele só via seca, ele só via fome, ele só via miséria. E quando esse cenário de incertezas, de esterilidade, de falta de expectativa se instala em nossas vidas, é hora mais do que nunca de nós aprendermos a renovar nossas mentes em Deus e nas suas promessas. O que é maravilhoso aqui é que Deus de novo se manifesta ao servo dele. Novamente Deus vai falar com Isaac, vai renovar as suas forças, e 3 promessas são feitas da parte de Deus a Isaac e a você que está aqui nessa noite. Pelo menos 3, do verso 2 até o verso 5. Deus diz, no verso de número 3, o seguinte, olha: habite nessa terra, não é verdade? E eu serei com você. Que coisa maravilhosa. Na hora da crise, a presença mais importante que pode ter ao seu lado é a presença de Deus. E ele diz aqui a Isaac: eu serei contigo nessa terra seca, onde você estiver, para onde você for, a crise que você está vivenciando, só seu coração talvez saiba, as dúvidas que vêm à sua mente, os questionamentos que vêm à sua mente, aquilo que tem tirado o seu sono, tem tirado o seu apetite, eu não sei. Eu só sei de uma coisa nessa noite: se você está no centro da vontade de Deus, e se você luta para ser obediente a Ele, Ele será com você. É exatamente isso que ele diz a Isaac: eu serei contigo, ou seja, a minha presença será sempre na sua vida, Isaac. Com Deus, nós sempre somos maioria. Isso é maravilhoso demais. Mas ele faz outra promessa a Isaac. Ele diz o seguinte: Isaac, eu te abençoarei. O que é que ele está dizendo aqui? Eu vou providenciar na tua vida. Eu sou o provedor. Eu sou o provedor. Isso é maravilhoso demais. O que é que ele está dizendo a Isaac? Tu olha para o cenário, tu vê fome, miséria e seca. Mas eu gostaria de te dizer, Isaac, tu não vai mendigar o pão. Tu não vai passar necessidade. Nunca há de faltar provisão na tua mesa. Você acredita nisso? O centro da vontade de Deus existe sempre graça. No centro da vontade de Deus há sempre presença dEle. No centro da vontade de Deus há sempre o quê? Providência dEle. Deus é o nosso provedor. Portanto, descanse. Eu nunca vi um justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus ainda tem corvos para trazer pão e carne. E quando os corvos deixarem de vir, Deus ainda levanta viúva, que não deixa faltar o azeite na botija, nem a farinha na panela. O que é que eu estou dizendo a você? O seu pão é garantido, porque você está na presença do Todo-Poderoso. É palavra de Deus. É palavra do Senhor. Mas ele ainda faz uma terceira promessa: eu te multiplicarei. A tua descendência será minha. Meu amado irmão, quem de nós que aqui estamos, que não tem um parente que não é crente? Ou que não tem um parente que não tem comunhão com Deus? Quem de nós que aqui estamos pode levantar um braço e dizer: pastor, toda a minha família é alcançada. Se você é assim, eu tenho inveja de você. Porque todos nós temos alguém que não viu a cruz ensanguentada ainda. E se você é cristão genuíno, você se preocupa com isso. Mas o centro da vontade de Deus, né? Como Isaac estava, que era Gerar, geograficamente falando, ele diz o seguinte: eu vou te multiplicar. Ou seja, a tua descendência será minha, Isaac. Deixa eu dizer algo aqui para você. Nós servimos aquele que manda nos ventos, que dá ordem aos mares, que mantém esse universo tão complicado em pleno funcionamento. Nós servimos aquele que dá ordem a peixe. Nós servimos aquele que dá ordem a um defunto que estava lá morto há 4 dias e diz: Lázaro, vem para fora, e ele vem.
Nós servimos a um Deus que dá ordem aos demônios, os demônios têm que se ajoelhar e se dobrar ao senhorio dele. O que é que eu estou querendo dizer a você? O Deus que nós servimos é Deus sobre a doença, é Deus sobre a morte, é Deus sobre o pecado, é Deus sobre a natureza, é Deus sobre a sua casa. Basta apenas uma ordem dele, não desista. Eu serei contigo, eu te abençoarei e eu te multiplicarei. Isso é maravilhoso demais. E o que Isaac faz? Isaac não questiona, Isaac não racionaliza, Isaac não duvida, não discute, simplesmente obedece. E já para nós prosseguirmos no texto, eu gostaria de afirmar aqui algo grandioso para nós. O caminho da obediência sempre é o caminho da bênção. O caminho da obediência sempre é o caminho da bênção. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Verso 7 até o verso 11. Vamos neles? A partir do verso 7. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era a sua irmã? Isaac respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Segundo ponto aqui nessa noite: nunca ceda ou nunca dobre-se contra os valores absolutos de Deus. O que me chama a atenção aqui é que quando Deus dá uma ordem a Isaac, uma ordem do limite até onde ele poderia ir, ele cumpre cabalmente. Mas eu gostaria de dizer algo a você aqui nessa noite. Todos nós que estamos aqui, inclusive os grandes homens e grandes mulheres de Deus, são frágeis. São frágeis. Atente para essa frase, que não é minha. Conceda ao pecado 1 centímetro, e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Em outras palavras, comece a abrir brecha na sua vida. Comece a baixar a guarda na sua vida. E você vai sofrer sérias consequências. Aqui nós temos Isaac negando na terra dos filisteus o mais sagrado dos relacionamentos. Ele está dizendo o seguinte: ela não é minha mulher, ela é a minha irmã. Ele negou o mais sagrado dos relacionamentos. Interessante que ele imita o pai, Abraão, né? Que negou também que Sara era sua mulher, dizendo que ela era a sua irmã. Interessante que esse grande herói da fé chamado Isaac, ele se acovarda quando ele precisa ser corajoso. Ele coloca sua esposa em risco, quando precisava mais do que nunca assumi-la. Isso me chamou muito a atenção, porque ele estava mais preocupado com a sua segurança, mais preocupado com a vida dele próprio, do que com os sentimentos da sua mulher. E como isso é nocivo. Eu vou citar um texto aqui, não precisa abrir, eu vou citá-lo. 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que nos chama a atenção aqui na vida de Isaac? Isaac era casado dos portões de casa para dentro. Mas do portão de casa para fora, Isaac parecia querer viver uma vida de solteirão.
Ele não tinha o compromisso devido que ele deveria ter para com a sua esposa. Ele se comportava de uma maneira dentro de casa e outra exatamente oposta do lado de fora. E como há pessoas assim? Há muitas pessoas que são casadas enquanto estão ao lado do cônjuge. Saiu de perto do cônjuge, esquece a aliança, esquece quem era, esquece entre aspas, né? Tenta desfazer das coisas. Tenta negar o mais precioso dos relacionamentos. Aqui está Isaac fazendo isso, negando que era casado. Aí eu chamo a sua atenção para o verso 8 até o verso 11. Ele diz o seguinte: depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, ou seja, ele negou por muito tempo. Por muito tempo ele parecia ser um solteirão naquela terra, né? Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e ele disse: é evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Eu tenho algo a dizer aqui, meus irmãos, principalmente aos casais, nessa noite. A mentira contada dentro de um relacionamento sempre se tornará mentira descoberta. Eu vou repetir. A mentira contada dentro de um relacionamento sempre se tornará mentira descoberta. O que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: a mentira é sempre fraca, não importa quão forte ela pareça, não importa o álibi que você tem. Por quê? Porque a mentira ela tem pernas curtas, ou seja, ela é manca, ela nunca consegue ir muito longe, nunca, de maneira alguma. Se você atentar para a história de Isaac, essa, entre aspas, pequena mentira, algo aparentemente inofensivo, quem sabe até foi combinado com Rebeca, eu não sei, né? Quem sabe ele não chegou para Rebeca e disse: olha, querida, se eu disser que você é a minha mulher, eles vão me matar e vão tomar você como esposa. Vamos fazer um pacto? Lá fora, eu e você, a gente se mantém como se fosse dois solteiros. Dentro da nossa casa, tudo bem, a gente se comporta como casado, mas lá fora não, porque a nossa segurança é a minha vida que está em risco. Ô irmãos, eu acho até que possivelmente Rebeca concordou. Ela disse assim: é verdade, é uma boa mentira, já que é para manter a sua vida, vamos fazer esse pacto. Mas olha que problema, essa mentira feriu o coração de Rebeca. E por que eu digo isso? Porque daqui para frente o diálogo morreu nesse casal. Quando Rebeca queria ouvir Isaac, ela não ia conversar frente a frente com ele. Pode ler a história. Ela sempre ficava por trás das portas para saber o que o próprio esposo estava dizendo. Isso causou danos irreversíveis naquele casal. Essa mentira contada aqui fez com que tanto Rebeca quanto Isaac vivessem a velhice na solidão. Isso me chamou muita atenção. E a mentira começou a fazer discípulos dentro da casa dele, né? A ponto de jogar um filho contra o outro. Eles mentiram com relação aos filhos, né? E um filho ficou contra o outro. E triste, a velhice de Isaac foi vivido com a ausência de Jacó, com a revolta de Esaú e com o silêncio de Rebeca. Não existe algo pior dentro de um lar do que o silêncio gelado. E infelizmente, às vezes, irmãos, há casamentos que são alicerçados na mentira. E como é triste você conviver com um mentiroso.
Como é triste você conviver com uma mentirosa, com alguém que você não tem confiança, com alguém que você não gera confiança dentro de você. Esse era o lar desse povo. Interessante. As vitórias de ontem não servem para hoje. Isso é fato. Portanto, é preciso vigiar. Eu vou adiante aqui nessa noite. Nunca baixem a guarda, porque todos nós temos os pés de barro. Me permita um parênteses aqui. Eu mandei tirar a Netflix lá de casa, já há muito tempo, e vou lhe dizer por quê. Porque sempre eu assistia filmes da Netflix com Ritinha, sempre. Uma certa vez eu estava assistindo um filme policial, um excelente enredo. E em um determinado minuto, com 15 minutos de filme, uma das atrizes começou a tomar um banho daqui para cima, nua. Ela estava toda nua, mas a câmera só mostrava daqui para cá. E Ritinha, usada por Deus, disse o seguinte: Rony, a gente vai começar a assistir esse tipo de conteúdo, a gente está baixando a guarda. Daqui a pouco a gente vai começar a ver figuras nuas. E nós estamos a um clique de começar a ver cenas explícitas. Eu disse: é verdade. Vamos tirar isso da nossa casa. Vamos tirar esse lixo de dentro da nossa casa. Eu não estou dizendo que toda série da Netflix é demoníaca e não deve ser assistida. Cada um tem o juízo de valor que você deve fazer. Eu estou dizendo que se nós começarmos a baixar a guarda, de repente a gente começa a ver coisas que não devia, porque a gente começa a abrir brechas. Está aqui o exemplo de Isaac. Começou uma pequena mentira, entre aspas. De repente o filho se torna um dos maiores mentirosos, Jacó. Rebeca torna-se mentirosa quanto mais. Isso é muito danoso para a nossa vida. Verso 10 e 11, atente para eles. Olha o que a Bíblia diz. Então Abimeleque disse, depois de vê-la acariciando, Isaac acariciando Rebeca dentro de casa: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar nesse homem ou na sua mulher, certamente morrerá. O que me chama a atenção aqui nessa noite, irmão, verso 10 e 11. O que Isaac deveria ter feito, ou seja, zelar pelo casamento, proteger a esposa, proteger seu casamento, porque ele era um crente, porque ele tinha um pai crente, porque o casamento de Isaac foi pensado pelo pai, foi abençoado por Deus, houve revelação divina, que ele deveria casar com aquela mulher. Tudo isso ele tinha, mas interessante é que aqui, ele é repreendido por um pagão. Homens e mulheres que estão aqui nessa noite, como é triste, eu já disse isso aqui em outra pregação, saber que nós somos cristãos, e tratamos nossa esposa de forma pior do que um pagão. Como é triste uma esposa saber que trata o marido, ela crente e ele crente, pior do que um pagão. Como é triste ver um filho pagão, obediente ao pai, existe muitos. Quando os filhos de crentes não obedecem aos pais. Não escuta mãe, não escuta pai. Não é verdade? Muitas vezes nós somos repreendidos dessa maneira. Nós cometemos deslizes dentro de casa que não deveríamos conhecer. Por quê? Porque nós temos a revelação de Deus. Nós somos o povo de Deus, Nós temos diretrizes de Deus. Deus fala conosco pelo menos aqui 3 vezes. E eu creio que todos os dias quando você abre a Bíblia. Não é verdade? Nós temos uma revelação especial. O povo tem graça comum. Nós temos a graça salvadora. O povo tem a graça comum. É verdade ou não é? Claro que é. O que é que o mundo espera de nós? Que sejamos luz e que sejamos o sal da terra. Sempre o mundo vai esperar isso de nós. Mas Isaac cometeu deslizes. Todos nós cometemos. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos.
Porém, hoje à noite, a minha palavra para vocês é o seguinte: se levantem, se ergam, né? Não guarde mágoa no coração, isso faz mal e faz muito mal. Alicerce o relacionamento com seus filhos com a verdade. Não minta para seu cônjuge, não minta para seus filhos, não minta para seu pai, porque o caminho da obediência é o que pavimenta o lugar seguro, que é o centro da vontade de Deus. Sempre será assim. Isso é verdade, irmãos. E mais, verso 12 ao 21, proteja seu coração. Vamos lá, a partir do verso 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Rebote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Até aqui. Do verso 12 ao verso 14, que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Interessante, né? Que muitos podiam dizer: essa terra aqui não chove, essa terra aqui não tem água. E era verdade. Nada que vai ser plantado aqui vai dar certo. Outros já tentaram, fracassaram, não tem jeito, jamais a gente vai sair dessa situação. Mas o que me chama a atenção nesse homem de Deus, ele não reclamou. Eu tenho um conselho a dar aos irmãos aqui nessa noite: parem de reclamar. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, vale a pena arriscar. É isso que esse texto aqui nos ensina. Isaque semeou, Isaque jogou semente numa terra que não tinha chuva e numa terra seca. O que é que isso tem a ver conosco, que não somos a maioria que estamos aqui, creio que todos talvez, que não somos agricultores? Será que já não passou da hora de você semear na sua terra? Em que sentido? De você semear no seu casamento, de você semear no seu trabalho, de você semear na sua igreja. Não importa se o cenário é um deserto, de você semear. Semear, pastor, em que sentido, pastor? Lançar suas redes sobre as águas. Será que já não passou desse tempo? De você tentar olhar de outros olhos para o seu casamento, de você tentar olhar de outros olhos para o seu trabalho, de você começar a olhar com outros olhos para a sua igreja, para se envolver com a sua igreja. Será que não já passou na hora da gente semear? Me permita um parênteses aqui nessa noite. Hoje eu li aquele texto da pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5. Quando a Bíblia diz que os discípulos, depois de trabalhar o dia inteiro, os discípulos não, Pedro e a sua equipe, né? Não pegaram nada. E lavavam as redes. Quando estavam para voltar para casa, Jesus chega e entra no barco e diz o seguinte: vá para o fundo e lance as suas redes. E Pedro diz uma coisa interessante, mais ou menos na altura do verso 5 do capítulo 5 de Lucas. Ele diz: Senhor,
trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E o que foi que aconteceu, irmãos? Veio tanto peixe que as redes se rasgaram e teve que vir outro barco. Diante disso que ocorreu, o que foi que aconteceu? Pedro disse: Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Há muita gente aqui passando por crise matrimonial, financeira, com filhos. Lance suas redes sobre a palavra de Deus. Eu estou dizendo o seguinte: seja obediente, porque quando você puxar essa crise, Deus está fazendo isso na sua vida. Não está apenas resolvendo a sua situação. Quando Pedro puxou aquela rede, veio os peixes, não foi? Mas ele também foi fisgado. Naquele momento ali, Jesus fisgou. Jesus trouxe Pedro juntamente na rede. É isso que Deus está fazendo com vidas aqui nessa noite. A crise instalada, vai ter bênção de Deus, Deus vai se revelar, Deus vai te abençoar, com certeza vai, mas uma coisa Deus vai fazer: Deus está mudando o teu caráter. Quem está sendo pescado é você, você não entendeu ainda, né? Eu acho que no teu coração está pulsando, por isso que eu estou passando por tudo isso, pastor. É verdade, é verdade. Lance tuas redes. Vê um outro texto na minha mente aqui, né? Ezequiel 37. Quando Ezequiel olhou para aquele vale de osso seco, Deus disse: a condição de ter vida nesse vale de ossos secos, Ezequiel, depois de mostrar todo o vale, né? Eu acho isso interessante, né? Que Deus pegou Ezequiel e levou Ezequiel e mostrou todo o vale numa visão. Não deixou nada sem ele ver. E o cenário era arrepiante. O cenário era desolador. E Ezequiel disse: Senhor, eu não sei não, mas tu o sabes. Para você que está no centro da vontade de Deus, eu tenho algo ali a dizer aqui nessa noite. Seu casamento está seguro em Deus e não em você. Seus filhos estão seguros em Deus e não em você. Seu trabalho está seguro em Deus e não em você. Simplesmente obedeça. Esteja no centro da vontade dEle. Mas uma coisa me chamou a atenção também nesse texto, verso 14, até o verso de número 21. Eu vou reler. Vamos lá. A Bíblia diz que ele enriqueceu demais, né, no verso 13. Tinha ovelhas, verso 14, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que o seu pai já lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Meus amados irmãos, qualquer crescimento na sua vida, seja na área que for, vai lhe trazer problema. A gente vê aqui Isaque crescendo financeiramente, não é verdade? Mas eu gostaria de dizer algo aqui a você. Talvez você tenha se dedicado esse ano, ou nos últimos meses, a crescer espiritualmente. Você se dedica mais hoje na leitura da Bíblia, você se dedica mais na igreja. Quem sabe você não perde um culto, começou a ter vida de oração, começou a ter crescimento no seu ministério e se incomoda. Se você crescer financeiramente também, isso incomoda. Se você crescer espiritualmente também, isso incomoda. Se você começar a querer crescer dentro da sua vida familiar, ou seja, se tornar um marido melhor, se tornar uma esposa mais equilibrada, se tornar um filho obediente,
Um pai, irmãos, onde sirva de exemplo, ou uma mãe que sirva de exemplo aos filhos. Se você cresce nessa área, não importa qual é o seu crescimento sempre vai incomodar alguém. Está aqui Isaac vivenciando essa experiência. E sabe por quê? Esses crescimentos incomodam as pessoas? Porque é muito mais fácil a gente chorar com os que choram, do que se alegrar com os que se alegram. Perceba que nesse texto que nós lemos, do 14 ao 21, Isaac está enfrentando, além da seca, além da falta de chuva, por prosperar, ele enfrenta em primeiro lugar a inveja dos filisteus. Segundo lugar, a rejeição de Abimeleque, está lá no verso número 16. E mais, as contendas geradas pelos pastores daquele lugar, está lá no verso número 20 ao 21. O que é que eu aprendo aqui? Que assim como Isaac, eu e você, nós temos que conviver nesse mundo caído, com a hostilidade de um mundo caído. É verdade. E mais, com os desafios que esse mundo nos impõe. Uma terra sem água, eivada de inveja, de rejeição e de contenda. Eu tenho talvez a coisa mais importante que eu vou dizer para você nessa pregação de hoje à noite seja essa. Eu conheço N pessoas que chegam para mim e dizem o seguinte, é verdade, pastor, o diabo se levantou dentro da minha casa. O diabo está furioso comigo. Mas eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas aqui nessa noite. Qual foi o dia que o diabo gostou de você? Houve algum dia assim? Outra pergunta. Alguma vez ele deixou de tramar contra você? Algum minuto sequer ele deixou de tentar lhe perturbar? Será que algum dia da nossa vida você pensa que por um minuto sequer da sua existência ele deixou de articular contra você? Você acha que ele já teve boa intenção com você? A resposta é nunca. Então o problema não é a presença do inimigo nas nossas vidas. Esse não é o problema. Qual é o problema? A ausência de Deus. O nosso maior problema talvez seja esse. Não é o inimigo articulando dentro da nossa casa. É a ausência de Deus na nossa casa. E eu lhe refaço outra pergunta aqui nessa noite. Deus está com você? Se você está no centro da vontade de Deus, ou seja, se você é alguém obediente a Ele e não perfeito, descanse. Descanse. Porque o Senhor é conosco. Louvado seja o nome dEle. Qual a grande aplicação desses versos? Como Isaac enfrentou isso? Irmãos, como é difícil enfrentar rejeição, inveja e contenda. Como esse homem de Deus venceu isso? Essas situações adversas. Interessante que no verso 16 e 17, Abimeleque mandou ele sair, e ele saiu. Não é verdade? Adiante, quando os filisteus encheram seus poços de entulho, ele saiu também. Um pouco adiante, quando os pastores de Gerar começaram a contender, ele se foi. Aí você poderia dizer, pastor, Isaac era um covarde. Eu digo a você que não. Por quê? O que é que eu aprendo aqui com Isaac? É impossível crescer espiritualmente. É impossível crescer dentro do lar. Guarde isso no seu coração. Sem saúde emocional. É impossível. E eu vou um pouco adiante. Não existe coração pacificado sem o exercício do perdão. Veja que lição maravilhosa ele nos dá aqui. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque vencer um embate e perder a paz é consumada a derrota. Eu vou repetir. Vencer um embate e perder a paz é consumada derrota. Vá para o verso 18. Olha o que o texto diz. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão seu pai.
porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que o seu pai já lhe tinha dado. O que é que eu aprendo aqui com esse homem de Deus? Nós precisamos urgentemente redescobrir as fontes de vida que os nossos antepassados crentes, que as gerações que nos antecederam, beberam e foram bálsamo para eles, contribuíram para o seu crescimento. Nós precisamos não só cavá-los novamente, mas também tirar o entulho. Veja que ele cavou novamente os poços que Abraão, seu pai, havia cavado. Deu-lhes o mesmo nome e tirou dele o entulho, que o tempo tinha colocado dentro, fechando aqueles poços. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? O que é que eu e você precisa para viver nesse mundo hostil? Em primeiro lugar, nós precisamos cavar os poços de novo. Nós precisamos voltar à palavra. A igreja precisa de oração. A igreja precisa voltar a adorar. A igreja precisa de novo de fé bíblica. A igreja precisa primordialmente do poder do Espírito. E a igreja precisa voltar a servir. Ele cavou de novo, ele não foi atrás de novidades. Ele não buscou novidades, ele foi atrás dos poços que o pai dele havia cavado. Deu-lhes o mesmo nome, tirou os entulhos. Isso é preciso fazer, tirar os entulhos, tirar aquilo que nos atrapalha. Às vezes é a heresia, às vezes é o pecado, às vezes é a falta de perdão, às vezes é o nosso caráter, maculado ainda com o velho homem. Permita-me um parênteses aqui nessa noite. Quando eu era comerciante, eu investia o dinheiro que eu tinha em casa. Eu comprei 5 casas para mim, aluguei. E recentemente, eu passei na casa, numa das casas que eu tenho, para ir para casa da minha mãe a pé, e eu vi que tinha uma série de entulhos no beco. Eu cheguei no beco, quando eu olhei, o vizinho tinha com a picareta quebrado o meu muro todinho, a lateral do beco todinho, quase 18 metros, 10 metros mais ou menos de beco, com a picareta. Revirou, porque segundo ele o esgoto estava entupido. Não pediu nada a mim. Mas isso não foi o pior. Tinha um gato da minha casa, que o inquilino da casa permitiu para a casa dele. A quantia na Cagepa dava R$3.500 de água para eu pagar. 890 de luz atrasada. Quando eu olhei para aquele cenário, eu disse, meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu fui falar com a pessoa que tinha cavado, porque a água ele estava usando, o vizinho. Ele disse, eu não pago não, e daí? E a esposa dele olhou para mim e disse, nós somos pessoas respeitáveis. Eu digo, joia. Eu fui para minha casa, que fica a mais ou menos 200 metros de lá, assim. Eu não tinha rosto, eu não tinha cor, não tinha nada. Eu me sentei e a voz do inimigo me dizia o seguinte, compre uma 12 e atire na cara dele. Você acredita? Essa voz começou isso 11 horas da manhã e durou toda a noite. Eu não preguei o olho. Meia-noite em ponto, essa pessoa foi para frente da minha casa e ficou com a moto acelerando. O inimigo disse, se tivesse comprado uma 12, tinha resolvido. Está me entendendo? Eu orei a Deus. Eu digo, Senhor, tira esse pensamento da minha mente. Me concede graça. Eu tenho um filho policial, eu tenho um genro policial. Eu digo, não vou envolver ninguém, eu vou sofrer o dano. Nem a minha esposa eu disse. Não consegui dormir. Passei 5 dias sem dormir. Tremendo. Nervo à flor da pele. Porque a vontade era comprar uma 12. Eu digo, Senhor, me concede graça. O que é que eu estou querendo dizer aqui a você? Vencer um embate e perder a paz é consumada a derrota. Eu comecei a orar, meu irmão, um determinado dia, Deus trouxe paz ao meu coração. Eu sofri o dano. Paguei 3.500 de água na Cagepa, paguei 900 de luz atrasada, paguei o pedreiro para resolver o problema, ainda paguei a desentupidora para desentupir.
E Deus disse: engula. Engula. Aonde eu fui buscar força? Aonde eu fui buscar força? Nas biografias que eu li. Em homens como George Miller, perdão. Sofro o dano. Evangelho é para ser vivido todos os dias. Daqui adiante eu completo a história. Vamos terminar, 23 ao 25. O texto diz assim: dali, depois dessa contenda toda, Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Como a gente precisa ouvir isso? Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali o quê? Um poço. O que é que eu aprendo aqui? Na crise, é tempo de levantar altares. Louvado seja Deus por isso. O que me chamou a atenção do verso 23 ao verso 25. Isaque armou a sua tenda. Ele cavou mais um poço foi aberto. Mas antes de fazer tudo isso, ele levantou um altar. O que é que eu aprendo aqui? Tudo que você faz na sua vida, tudo, tem que ser um ato cultico. Se você namora para a glória de Deus. Moça crente não namora com pegador. Pegador não tem o que lhe dar. Não tem o que lhe dar. É aventureiro. Não tem o que lhe oferecer. Né? Tudo na sua vida tem que ser um ato litúrgico. Ou seja, Isaque trafegava do altar para o trabalho, com a mesma vida devocional. O que é que eu aprendo aqui? Antes de fazer qualquer coisa, antes de armar a casa, né? Antes de furar um poço, Isaque disse: espera aí, eu vou levantar um lugar de adoração. Eu gostaria de dizer algo a você que os crentes muitas vezes pensam errado, né? A sua segunda-feira amanhã tem que ser tão cultica quanto o dia de hoje. Porque como nos foi dito aqui pela manhã, eu concordo plenamente. A nossa vida não se divide em algo secular e algo sagrado. Tudo na nossa vida é sagrado. Seja seu trabalho, seja no seu escritório, seja na sua caminhada, seja no seu casamento, seja onde você está inserido, você sempre vai adorar. Você foi chamado para isso. Isso é interessante demais, né? Eu acho isso aqui interessante demais. Por que isso é importante, pastor? Porque antes de receber seu culto, Deus precisa se deleitar na sua vida. Deus não recebe um culto, irmão, de toda maneira, não. Você sabia disso? Deus não recebe um culto de um desmantelado. Não recebe. Não recebe. Antes de receber seu culto, Deus tem que deleitar-se logo na sua vida. Seja no seu escritório, seja no seu comércio, seja na sua caminhada, seja no seu casamento, você tem que levantar altares a Deus. Porque se você não levanta altares a Deus, nessas coisas, seu culto na igreja é vazio. O que me chamou a atenção aqui nesses versos, o que é um homem feliz? Isaque era um homem feliz, porque na vida dele tinha um altar. Em outras palavras, existia adoração. Porque ele começou a viver a vida familiar, ele armou uma tenda. Parece que finalmente ele decidiu assumir Rebeca. Verso 26, ele abriu um poço, ele começou a ter segurança financeira. Mas no verso 24, Deus diz a ele: eu não temas, porque eu sou contigo. No lar dele tinha presença de Deus, tinha bênção de Deus também, como diz o verso 24, e mais, tinha promessa de Deus, como diz o verso 25. Agora eu vou dizer uma coisa aqui a você. Eu não terminei a história, eu deixei de propósito
para terminar agora com base no verso 26 ao 33. Vamos adiante. Depois de tudo isso, Abimeleque, que é um título, não é um nome, é o título do rei dos filisteus, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de um de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz? Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Eu termino uma coisa dizendo a você, essa pregação dizendo algo a você: na crise é tempo de reconciliação. O que é que eu estou querendo dizer aos irmãos aqui nessa noite? Há pessoas aqui que precisam se reconciliar com Deus. Há pessoas aqui que precisam se reconciliar com o cônjuge. Há pessoas aqui que precisam se reconciliar com os filhos. Há filhos aqui que precisam se reconciliar com os pais. Quem são, eu não sei. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é que uma comitiva sai de Gerar e vai até Berseba, formada por Abimeleque, por Ausate e por Ficol, que era comandante do exército. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando nós entregamos nossas causas na mão do Senhor, é Ele que nos defende. Isaque saiu, né? Começava uma contenda, ele ia para outro canto. Começava uma contenda, ele ia para outro canto. Em outras palavras, ele estava dizendo: a luta não é minha, Senhor. A luta é tua. Quando nós entregamos as nossas causas na mão do Senhor, é Ele que nos defende. Com certeza, conselho para você, para nós terminarmos: cuide da sua piedade, da sua reputação. Quem cuida é Deus. Esse fato que eu falei para você, faz alguns anos que aconteceu comigo. Há cerca de 4 meses, minha esposa descia sozinha. E essa mesma pessoa chamou Ritinha e disse: vem cá, Ritinha. Eu quero dizer a você que você e Rony são 2 pessoas de Deus. Eu sou um bêbado, briguento, cheio de bicho, mas eu admiro o Deus que existe em vocês. Provérbios 16, 7. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Quem é você quando pisa nos seus calos? Quem é você?